Por que a sua palestra não causa impacto? Você preparou os slides, revisou os dados, ensaiou o conteúdo, mas no fim você sente que ninguém lembrou da sua palestra. Bem-vindo ao clube. É verdade, o que a plateia lembra não é o conteúdo, mas é a emoção que você provocou. E essa é a parte mais importante. Oi, eu sou o Luiz Teres e eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. Por que as palestras falham? E elas falham muitas vezes. Porque elas são informativas demais e narrativas de menos. Simples assim. A plateia não quer só aprender, ela quer vivenciar alguma coisa quando ela senta na frente de um lugar para escutar uma palestra. Conteúdo sem estrutura é igual uma fala que é esquecível. As pessoas vão se perder ou perder essa fala logo em seguida que a palestra acabou. A gente tem que lembrar que a gente tem a atenção das pessoas, que é uma coisa muito rara hoje em dia. E é por isso que a gente tem que pensar muito bem como estruturar essa palestra para que ela possa se conectar emocionalmente com as pessoas. Quando a gente pensa na estrutura que a gente pode imaginar para uma palestra eficiente, que engaja, que tem uma conexão, a gente poderia falar horas sobre isso, mas eu queria passar alguns pontos que são importantes para que você possa, pelo menos, transformar a palestra que você faz hoje numa palestra melhor e que engaja e que se conecta emocionalmente com as pessoas. Primeiro, abertura com tensão. Começa com uma imagem, com uma frase. O cérebro da gente, ele não consegue evitar de tentar responder uma pergunta que a gente faz. Então, começar com uma pergunta, com uma coisa impactante, é sempre legal. 2, uma mini história pessoal ou de um terceiro, de alguém que você conhece. Mas tem que ser pessoal, você tem que conhecer bem essa história, porque ela vai fazer com que você consiga se conectar emocionalmente com essa audiência. 3, conflito central. O que está em jogo aqui? Por que aquilo que você está falando na palestra importa em última instância? Qual é a essência do que você está falando? 4, transformação. O que foi aprendido ou mudado? Quando você se programa para fazer uma palestra, você tem que imaginar o que vai acontecer com essa audiência, qual é a transformação que você, como palestrante, quer causar nessa audiência. E isso tem que estar muito claro. O que foi aprendido, o que foi mudado, o que aconteceu com as pessoas que estão ali te ouvindo. E 5, fechamento com uma frase memorável, alguma coisa que a plateia leve para casa. Qual que é o presente que você está dando para essas pessoas a partir da sua fala, a partir da sua palestra, a partir do seu conteúdo. E lembrando que você não dá uma palestra, você conduz uma jornada. Muitos palestrantes cometem um que eu acho que é um erro, que é quando você está no palco, você tem visibilidade, você se sente um herói. Mas, na verdade, o arquétipo que a gente usa para dar palestra não é o do herói, é o arquétipo do mentor ou da mentora. O herói é quem está ali na plateia te ouvindo. E você tem que viabilizar para que aquela pessoa se transforme, para que ela passe por essa jornada junto com você. Você é o viabilizador da plateia, viabilizador daquela audiência. Isso é importante ser lembrado, porque vai fazer com que você se coloque no lugar de ajudar e não simplesmente de aparecer sem se conectar emocionalmente com aquela audiência. E uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa que estava fazendo uma palestra e ela começou a abrir a sua fala a partir de uma história real. É uma pessoa de TI falando sobre uma coisa mais técnica e ela trouxe uma história real de um momento em que ela estava precisando de um sistema e o sistema travou e ela teve que improvisar a partir disso. E a gente já viveu isso várias vezes, aquele momento que você conta com a tecnologia e ela deixa a gente na mão. Então, logicamente, foi uma coisa que todo mundo se relacionou, todo mundo se identificou, ele conseguiu estabelecer essa conexão emocional, porque é isso, não era uma história engraçada, era uma história humana que acontece com todo mundo. As pessoas, então, a partir disso, lembraram desse conteúdo que ele passou e lembraram dele contando dessa história, porque ele se mostrou vulnerável. E isso é uma coisa também que traz muita conexão. Quando a gente se coloca totalmente aberto ali naquele espaço, a plateia se engaja. Quando você vem só para informar, só para deixar, não se envolver emocionalmente, as pessoas tendem a esquecer aquilo que foi falado. E lembrando que essa coisa de vulnerabilidade vem de uma pessoa muito querida e muito importante para a gente conhecer, que é a Brené Brown, que é uma estudiosa, que é uma pesquisadora, que é uma autora, e ela fala muito desse termo, né? Se vocês procurem ver o TED da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Ela tem essa palestra que é muito bacana, chama O Poder da Vulnerabilidade. E é legal porque, assim, o que ela fala acabou viralizando não só porque tem a ver com essa coisa da gente ser perfeito, mas
muito porque a gente tem ela traz essa coisa humana, profundamente humana, que é a gente se expor, a gente ser vulnerável, e o que é bacana é que ela traz valor nisso, ela conta pra gente como é natural que a gente faça esse movimento de se expor. Quando a gente vai fazer uma palestra, é natural que a gente vai expor um pouco mais os nossos sentimentos, da gente de maneira geral. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente para fazer isso, mas essa vulnerabilidade faz parte desse processo de você estar na frente de pessoas dando uma palestra. E ela fala uma coisa muito bacana que é assim, falar com coragem é mostrar-se sem garantias. É isso, para você poder estar nesse espaço, você tem que ter coragem, e coragem é uma coisa muito importante. E aí, pensando num exercício, como é que a gente pode trabalhar com os nossos Story Drops em ação? Pensando que você vai ter uma palestra, vai ter uma fala em algum momento no futuro próximo, pega essa fala e faça algumas perguntas antes de você acabar de estruturar essa palestra. Primeiro, qual que é a história que sustenta essa mensagem que eu quero passar aqui na minha palestra? Então, qual é a história que sustenta a minha mensagem? Segundo, onde é que está o conflito que o público pode reconhecer nessa estrutura de palestra que eu estou desenvolvendo? Terceiro, qual é a virada que vai ficar na memória? Em que momento ali a gente tem que pensar numa palestra como se fosse um roteiro, com cada minuto ali definido, e inclusive o minuto da virada, onde você traz uma coisa mais emocional, traz uma história, traz um artifício que vai fazer com que você se conecte com as pessoas para quem você está falando e vai fazer com que as pessoas que estão ali te ouvindo se conectem com você, com a sua história ou com a história que você está contando. Escreva esses 3 blocos antes de você começar a montar qualquer slide. A sugestão que eu sempre dou é essa. Começa com uma estrutura muito definida a partir desses 3 blocos e aí você vai recheando essa estrutura, mas lembre-se, é um roteiro que tem que ser montado a partir dessa estrutura básica. Minuto a minuto, você tem que ter o controle dessa história, desse conteúdo, inclusive, como eu falei, nos momentos de virada. Palestra boa não é a que ensina tudo, é a que transforma alguma coisa em quem ouve aquilo que você está falando. Então, se você gostou, curte o vídeo, e se você já sentiu que a sua palestra foi esquecida rápido demais, comenta aqui. Eu quero transformar esse espaço num espaço de conversas sobre storytelling com uma comunidade de storytellers, contadoras e contadores de história. E comenta também qual foi a fala mais memorável que você se lembra de ter ouvido. E por quê? Então, puxa, tem uma palestra que eu gostei muito, que me marcou. Qual foi essa palestra? E tenta lembrar por que ela te marcou dessa forma. E se inscreve no canal para você não perder os próximos drops no canal Storytellers. A gente vai estar sempre discutindo aqui todas as questões relativas ao storytelling para que você possa aprender e aplicar no dia a dia. Valeu e até a próxima!